Paulo está imaginando que o Diego Fernandes quer se popularizar às custas do São Paulo. Valeu, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais uma notícia importante aí, informações importantes, noticiário SPFC. Seja muito bem-vindo ao canal, fortalece com like, se inscreva no canal, isso é muito importante, fechou? Comenta aqui embaixo também deixando a sua opinião, voltaremos mais tarde com mais informações. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu tropa, fui!